Ações. Vamos nos sentir envolvidos pelo amor de Jesus, por toda a paz do ambiente que já foi preparado para cada um de nós. Vamos sentir toda essa paz, a paz de Jesus, a alegria de Jesus, envolvendo a cada um. Agradecer por nesse sábado tão lindo estarmos separando um tempo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para aprendermos um pouco mais com as mensagens do Mestre. Agradecemos, Jesus, pela sua bênção, pelo seu amor e por todo esse carinho. Que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para aproveitar o máximo dessa tarde. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos ter a palestra com a Mayra Nascimento, a soberba no dia a dia. O enfoque é ninguém está certo o tempo todo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, nossa, estamos animados para um sábado de emenda de feriado, que bom. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É sempre muito bom a gente falar sobre essas lições de Jesus para as nossas vidas. Então, que possamos abrir os nossos corações para essas lições, para essas reflexões. E falando em Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra, ele encarnou então lá no povo hebreu. E o povo hebreu, assim como nós, também estava dividido em alguns grupos sociais. Um desses grupos, eram os fariseus. Os fariseus, eles eram ali eles eram herdeiros do judaísmo, né? E eles tinham ali toda uma imagem de poder financeiro, de poder intelectual, de poder da sociedade, de organização ali da sociedade. Eles eram pessoas religiosas, extremamente religiosas, que seguiam com muito afinco todos os critérios da religião. Eles seguiam muito rigorosamente a Torá. Do outro lado também, um dos outros grupos eram os publicanos. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos em nome dos romanos, diante de todo aquele conflito que existia lá naquela época. E claro que, assim como hoje, ninguém gostava de pagar imposto. Ainda mais para alguém que era igual a você, um hebreu cobrando imposto de um outro hebreu. A sociedade não achava aquilo exatamente muito bacana, não é? E claro que os publicanos não eram também amados. Os fariseus, por sua vez, como muito religiosos e seguindo todos aqueles rigores, né, da religião, vamos dizer entre nós aqui que eles, embora seguissem todos os rituais, eles não eram homens exatamente fadados ao trabalho por se tornarem homens melhores, se tornarem homens bons. Como vocês sabem, também Jesus nos ensinava muito através de história. Pois vamos a uma história que Jesus contou naquela época. Num templo lá daquela região, então, que aliás o templo ele era dividido também seguindo esses grupos sociais. Então, era permitido que acessassem a parte mais à frente do templo, mais perto de Deus, os fariseus apenas. Os outros grupos iam ocupando lugares mais afastados. E num dia, então, um fariseu chegou ao templo, se colocou lá na frente e começou a orar. Orando em voz alta, para que todos ouvissem o seu agradecimento. Um agradecimento a Deus por não ser como os outros homens. Por ser um homem que seguia toda a religião, por seguir as regras, um homem que jejuava, que orava, que cumpria com a sua obrigação da sua religião,
Um homem que, afinal de contas, não foi feito por Deus como os outros homens. Sim, o fariseu agradecia por não ser como os outros homens. Os ladrões, os pecadores, os publicanos. Lá atrás, então, o publicano também chegou para orar. Ele se ajoelhou e pediu piedade a Deus. Piedade porque ele reconhecia que errava, que ele pecava, mas ele também pedia ajuda de Deus para que ele se melhorasse. Pois então, meus irmãos, eu pergunto, quem estaria mais perto de Deus? O fariseu ou o publicano? Vamos pensar então na oração do fariseu. Era uma prece de orgulho. Era uma prece que continha soberba, vaidade, porque ele se colocava superior aos outros homens. Deus não falou isso para ele. Deus não tinha mandado nenhuma mensagem falando que os fariseus estavam acima, eram superiores a outros homens. Então, sim, essa prece do fariseu era uma prece soberba. E é isso que é a soberba. É justamente o pensamento, a atitude de desprezo. Desprezo pelo que é do outro, desprezo pelo outro. E se a gente parar para pensar, será que a gente conhece pessoas que agem assim, dessa forma soberba? Uma outra pergunta, talvez melhor ainda. Será que essa pessoa que age com essa soberba não somos nós? Pessoas soberbas, meus irmãos, não aceitam críticas. Pessoas soberbas não aceitam que erram. Elas se sentem donos da verdade, elas acreditam que são os donos da verdade. Porque as pessoas soberbas dificilmente estão abertas a aprender. E vejam só, a doutrina espírita, né, nos explica que a soberba, ela se origina justamente no orgulho. Lá em Obras Póstumas, Kardec traz assim para a gente. O orgulho é o mais terrível de todos os vícios, porque é o que mais dificulta a regeneração. Então, o orgulho, na verdade, ele é o grande obstáculo, ele é a grande dificuldade para a evolução da humanidade. Porque ele trabalha justamente contra a evolução. Ele nos impede de perdoar. O orgulho, ele nos impede de estender a mão para o próximo, para a caridade, para a solidariedade. Impede de praticar a fraternidade. Tem uma mensagem de Emmanuel, Inimigos Ocultos, e ele diz que ele nos alerta que o orgulho, ele é o inimigo silencioso que se disfarça de razão, de justiça e até de virtude. Ele se disfarça de razão, de justiça e até de virtude. Pois, então, meus irmãos, se a gente já decidiu, né? Se a gente já encarou essa jornada de evolução, a gente tem que trabalhar, então, pelo nosso autoconhecimento e pela nossa reforma íntima. Mas quando a gente para analisar os nossos sentimentos, a nossa conduta, a gente não pode, então, confundir orgulho com amor próprio. Porque o amor próprio, ele não pressupõe menosprezar o outro. O amor próprio é nos valorizar, mas sem desvalorizar o outro. Porque o amor próprio, ele tem brandura, ele perdoa as falhas alheias. Não é esse o caminho do orgulho, não é? O orgulho, na verdade, ele faz com que a gente tenha uma visão de que somos protótipos, somos rascunhos da perfeição. Ou então, se a gente se acha perfeito, se a gente não admite que erra, nós somos Deus. Não é?
Olhem só, meus irmãos, orgulho e egoísmo, eles andam juntos, de mãos dadas. Então, como que a gente pode reconhecer que somos orgulhosos, que somos egoístas? Quando eu me sinto preenchido por aplausos, quando eu busco esse reconhecimento público, quando eu acredito que ninguém mais merece isso além de mim, sim, sou orgulhoso, sou egoísta. O egoísmo é quando a gente entende que só as minhas necessidades, as necessidades da minha família, precisam ser atendidas. Só, exclusivamente, não me interessa. O resto é resto. Sim, sou egoísta, se eu penso assim. Portanto, meus irmãos, a soberba nasceu do orgulho. Foi o que a gente está vendo. Então, o que é exatamente essa soberba? E ao contrário do que a gente pode pensar, a soberba ela não se manifesta só em grandes atitudes, só em pessoas que acumulam grandes riquezas ou ocupam altas posições sociais ou que detêm poder. A soberba, meus irmãos, ela se revela justamente no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, no tom de voz, quando eu quero ter sempre a razão. Porque a soberba, ela é incapaz de pedir desculpas. A soberba, ela se infiltra na nossa rotina. Quando alguém nos corrige, e a gente sente aquela raiva, né? Aquela dor que incomoda, é a soberba que está ali. Ela está ali porque a gente não admite que erra. E ser corrigido não é algo que a gente faça com conforto. A soberba está naqueles momentos de discussão, quando eu quero dar a última palavra, quando eu me sinto bem em responder com uma palavra mais agressiva ou ofensiva. Na linguagem dos nossos jovens, é quando a gente faz aquela lacração, sabe? Lacrou, pai. A soberba, meus irmãos, ela está naquela conversa em que eu acho que só a minha opinião é que vale, só a minha opinião é que tem valor, porque eu não acredito que outra pessoa tenha tanto conhecimento quanto eu. Eu não acho possível nenhuma pessoa ter estudado tanto quanto eu. Ninguém aprendeu mais do que eu sobre esse ou aquele assunto. Pois é, meus irmãos, a soberba ela está ali. Quando na minha profissão eu acredito que sou superior porque eu tenho essa ou aquela profissão, quando eu ocupo esse ou aquele cargo de liderança, de grandes responsabilidades, de grandes salários, e simplesmente menosprezo a história de vida das outras pessoas, menosprezo as escolhas das outras pessoas, menosprezo os direitos trabalhistas de outras pessoas, menosprezo a necessidade de um feriado com a família. O que importa é eu estar com a minha família. Os outros, o resto é resto, não é? A soberba, meus irmãos, é quando eu acho que a minha inteligência, as oportunidades que eu tive na vida, o dinheiro que eu tenho, a posição social que eu ocupo, me colocam num patamar de superioridade. No ambiente profissional é muito comum a gente ver isso, não é? A gente normalmente não fica feliz ou alegre com o sucesso do colega. Às vezes a gente menospreza a sabedoria ou a articulação daquele colega porque eu quero valorizar a minha. Ou até eu não compartilho aquilo que eu sei com o meu colega, porque, afinal de contas, ele quer aprender sozinho. Eu cheguei até aqui aprendendo, ele também pode. Meus irmãos, ensinar é um ato de generosidade. E vocês vejam, a soberba ela é sutil, mas profundamente destrutiva. Muitas vezes, a pessoa soberba, ela acaba vivendo em solidão.
Porque com esse comportamento de sei tudo, conheço tudo, não preciso aprender nada, essa pessoa afasta as outras do seu convívio, porque ela bloqueia conexões sinceras. Muito bem, então se a gente já entendeu que aquela prece do fariseu trazia tanta soberba, não eram sentimentos assim tão bondosos, e a gente sabe que Deus criou todo mundo igual, e Ele ama a todos igualmente, então a gente também já consegue entender que a prece do publicano era uma prece carregada de humildade. Humildade porque ele reconhecia o seu erro. E claro, Deus, na sua infinita bondade, certamente ofereceu muitas oportunidades para que ele pudesse consertar o seu erro, não errar mais, evoluir. Esse era o propósito dele. E percebam que lá, entre fariseu e publicano, apenas a imagem exterior do publicano colocava ele numa posição diferenciada, vamos dizer assim. Numa posição que ele tinha se colocado como superior. Porque lá no coração, aonde de fato estão os nossos valores, foi o publicano que voltou para casa com o coração, com espaço para amar de verdade, não é? E com isso a gente entende que o que nos aproxima de Deus é justamente essa humildade. Porque a humildade, ela é a chave da porta que a soberba tranca. Não é tarefa fácil reconhecer que a gente tem orgulho, vaidade, soberba. E menos fácil ainda é a gente trabalhar para vencê-las, não é? Pois bem, então imaginem qual é o lugar perfeito para a gente trabalhar, para a gente aprender, para a gente exercitar a humildade. Em família. Olha só a família, não é? A gente já sabe que a família é o nosso primeiro núcleo social e ninguém está ali por acaso. Nós temos resgates a acontecer, a fazer, não é? Nós temos as nossas missões a realizar. Então, meus irmãos, se a gente já tem consciência disso, a gente pode entender que o nosso grande objetivo de viver em família é buscar a paz em família, não é? Mas parece que não está sendo muito fácil. Será que eu tenho contribuído para a paz da minha família com soberba ou com humildade? Estar em família, meus irmãos, conviver diariamente, construir essa história, pressupõe esse bom convívio, não é? Mas seria muito fácil se todo mundo se desse muito bem e fossem todas famílias da propaganda da margarina, não é? Mas a gente sabe que não é. Por isso é essencial que nesse ambiente a gente aproveite as oportunidades para aprender a perdoar, para aprender a escutar o outro, para aprender a respeitar o outro, para reconhecer os nossos erros. E olhem que bacana, essa relação justamente entre pais e filhos, ela nos ensina muito sobre humildade. A gente não pode, como pais, a gente não pode se colocar num lugar de superioridade, não é? Assim como o fariseu se colocou num lugar de superioridade e agir com os nossos filhos, agir em família, com autoritarismo, não é? Deus não nos trata com autoritarismo. E olha que a gente erra bastante. Nós estamos aqui porque erramos bastante, não. Já estávamos num outro plano, com outras missões angelicais, não é? Mas como Deus nos trata mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas falhas. Deus nos trata com amor. Deus nos trata com compreensão, com compaixão. E vejam só, o autoritarismo, ele é uma das expressões mais comuns da soberba parental, da soberba de pai e mãe no lar.
E esse autoritarismo, ele aparece quando o pai e a mãe acreditam que não precisam aprender mais nada, que já sabem tudo, que nessa relação ele não erra, ela não erra. Ou seja, a vontade do pai e da mãe é que precisa prevalecer, e a gente está bem acostumado com essa posição, não é? Embora às vezes a gente não reconheça. Eu mando aqui nessa casa, você só me obedece. Olha aí, quando a autoridade vira imposição, não orientação. A gente percebe isso quando falta diálogo entre pais e filhos. Quando a criança não tem liberdade, espaço, ela não se sente confortável para expressar os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas dúvidas. Engole esse choro e vai fazer o que eu estou mandando. Você vai ter opinião, sim, quando você pagar as contas lá da sua casa. Não pergunta nada. Só me obedece porque eu sei o que é melhor para você. Pois é, meus irmãos. Talvez a gente tenha falado algumas dessas frases, a gente tenha ouvido dos nossos pais essas frases, mas a gente não está aqui para crucificar os nossos pais, muito menos para julgá-los. A gente está aqui para entender que existem sim outros caminhos para essa educação, para essa construção dessa relação entre pais e filhos de uma forma mais respeitosa. E para a gente fazer isso, a gente precisa se educar. Vejam se não é o lema da nossa escola de pais, não é verdade? Educar-se para educar. É para isso que a gente precisa se educar, para a gente oferecer esse convívio familiar mais respeitoso, esse ambiente mais confortável para todos. Na visão espírita, essa relação autoritária que a gente, infelizmente, já viu, né, acontecer entre pais e filhos, esse convívio da família, né, de forma autoritária, ele justamente vai contra o que a doutrina nos explica sobre o papel dos pais. Porque os pais, eles precisam ser educadores amorosos. Pais não são donos dos seus filhos. Filhos não são marionetes. Lá no livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos lembra que os filhos são espíritos confiados aos pais por Deus, não propriedades pessoais. E o autoritarismo, a soberba, geram relações familiares baseadas no medo, não no respeito. Porque o respeito, meus irmãos, é uma construção nessa relação. Eu respeito quem eu admiro. E quem eu admiro normalmente? Admiro aquela pessoa que é um exemplo de conduta e não é sobre ser perfeito. Vejam bem. Se a doutrina espírita nos lembra que cada espírito tem as suas tarefas, tem os seus caminhos a seguir, os pais são os guias desses filhos. Os pais vão colocar a luz no mapa da jornada desse filho. Não vão decidir a rota. Lembra, a gente tem livre-arbítrio. E eles, nossos filhos, também são espíritos com livre-arbítrio e que também chegam aqui para desenvolver toda a sua missão, para buscar a sua evolução espiritual também. Pois, visto isso, né, meus irmãos, o que nos resta fazer? Nos resta trabalhar pela nossa reforma íntima, reconhecer as nossas falhas e nos tornarmos os melhores exemplos que os nossos filhos podem ter. Porque a gente fica preocupado em oferecer um mundo melhor para os nossos filhos, quando, na verdade, a gente precisa oferecer filhos melhores para esse mundo. A nossa preocupação tem sido em dar as melhores roupas, os melhores tênis, colocá-los nas melhores escolas, nas mais bem conceituadas, oferecer sempre um passeio no feriado, levar para as viagens internacionais, colocar no caminho deles oportunidades que nós não tivemos, não é? Quando, na verdade, meus irmãos, a gente precisava estar mais preocupados
em oferecer uma relação familiar mais equilibrada, em oferecer um ambiente mais respeitoso, em ensinar valores morais, ensiná-los a viver com humildade, não com soberba. E isso passa pela nossa educação, passa pelo nosso autoconhecimento, pela nossa reforma íntima, porque precisamos reconhecer que não estamos o tempo todo certos. Precisamos conhecer as melhores ferramentas que vão nos aprimorar, para podermos também sermos essa luz que vai iluminar esse mapa da vida dos nossos filhos. E vejam só, como pais, se não queremos ter uma atitude soberba com os nossos filhos, nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo, nós não podemos confundir orientar com controlar, nós não podemos confundir educar com projetar nos nossos filhos os nossos desejos. E a doutrina espírita nos ensina, veja que maravilha, né? Ela nos ensina justamente a substituir essa soberba por humildade, por uma escuta sincera, pela construção desse respeito dia a dia, pela compreensão do outro como pessoa, como indivíduo, respeitando as suas escolhas, fazendo com que esse ambiente respeitoso dê liberdade a eles para serem quem eles são. Mas nós precisamos fazer essa orientação. E vejam, não podemos entender essa construção do respeito como algo permissivo. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente oferecer a conversa, oferecer o diálogo. A própria psicologia, ela já entende, né? Ela nos fala que o respeito é elemento fundamental nas relações familiares saudáveis. O respeito é justamente a base dessa segurança emocional dos nossos filhos, para gerar autoestima, construção de vínculos afetivos, vínculos equilibrados. Quando a gente pensa na velhice, né, a gente se imagina rodeado ali pelos nossos filhos, pelos nossos netos, com muito carinho, a típica família da margarina, não é? Mas como a gente tem trabalhado para estabelecer esses vínculos, para estabelecer esse ambiente respeitoso entre as pessoas e construir justamente esse ambiente e essa relação de respeito é reconhecer e acolher os sentimentos do outro. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. É quando eu estabeleço também limites claros para essa relação, sem invasões, sem humilhações, sem manipulações dessa relação. É quando eu mantenho em família uma comunicação não violenta. É quando eu falo com clareza, sim, mas sem agressão, sem raiva, sem ironias, sem aquele tom de voz superior, sem aquele olhinho para cima, sabe, que a gente sempre vê, né? Essa construção do respeito é permitir que esse membro da família possa se construir também, possa se entender como pessoa. E é nesse ambiente sem raiva, sem agressões físicas, sem agressões emocionais, que a gente vai construindo esse respeito e estabelecendo essas conexões emocionais entre os membros da família. Muitos pais acreditam que a gente perde a razão quando a gente perde a razão, né, para o filho, quando a gente tem muitas vezes que se desculpar, a gente perde a nossa autoridade. Vejam, é justamente o inverso. É quando a gente pede desculpas para o nosso filho por uma atitude, às vezes, um pouco mais agressiva do que a gente gostaria, por conta de um comentário que foi além daquilo que a gente chama de respeito, porque a gente quer respeito, mas se a gente quer respeito, a gente precisa oferecer respeito, né? Quando a gente pede desculpas para eles, a gente está mostrando para os nossos filhos que nós não estamos 100% certo o tempo todo. O filho não vai criar com essa imagem de necessidade de também ser perfeito.
Ao contrário, ele vai nos ver com muita admiração. Porque humildade, né, meus irmãos, humildade ela não é fraqueza. Ela é maturidade espiritual, mas a gente tem muita dificuldade em ensinar humildade para os nossos filhos, porque a gente infelizmente confunde humildade com inferioridade. E a humildade é justamente a gente não se colocar acima do outro. A gente não precisa se colocar abaixo. A gente não vai se menosprezar, mas a gente não vai menosprezar o outro. É essa a lição da humildade que a gente precisa passar para os nossos filhos. Lá nas bem-aventuranças, lembra dos pobres de espíritos, né? Que serão deles o reino de Deus. Jesus não está falando para nós que são os humildes, né? Ele não está falando que os humildes são os que estão inferiores, não. Ele está nos dizendo que os humildes são aqueles que não deixam florescer no seu coração o orgulho, a vaidade e a soberba. São humildes porque conseguem entender que ainda tem muito a aprender e abrem o seu coração justamente para esse aprendizado. E como pais, nós estamos também nessa jornada de aprender a ser pais. Nós não nascemos pais, nós nascemos filhos. Então é natural que a gente não saiba tudo e não é humilhação nenhuma a gente procurar essas ferramentas para sermos pais melhores. Esses dias eu estava assistindo, fui impactada por um videozinho muito bacana. O menino estava junto com o pai, um menininho de uns 2 aninhos e meio para 3. O pai estava lavando o carro e olha que bacana, construindo histórias, não é? Os dois ali, as portas abertas e o menininho estava com a mangueira na mão. Imaginam que o menininho, claro, foi direto na direção da porta que estava aberta. E o pai, naquele momento, ele reagiu. Ele reagiu e gritou com o seu filho. Lembram que é um menininho bem pititico. Ele gritou, claro, ele estava... E esse claro não é porque é uma justificativa, mas é só porque é um padrão de comportamento. Ele reagiu, gritou com o filho se assustou, né? Voltou para trás, soltou a mangueira. E aí o pai, então, parou por alguns segundos, continuou ali lavando. E aí ele se voltou para o filho, pititico, e pediu desculpas para ele. Pediu desculpa, filho, me desculpe, eu não devia ter gritado assim com você, usado essas palavras. Porque, claro, uma criança se assusta, né? Cria aquele impacto, a gente se assusta quando a gente toma um berro, não é assim? E pediu desculpas para o filho. Vejam se não é um momento em que o pai se coloca como aprendiz também. E ele se dá o direito de pedir desculpas. E ele vai atrás de consertar aquela situação. O filho tão pequeno, talvez ele nem saiba exatamente o que significa aquela desculpa, mas ele tem um exemplo já a seguir. Um exemplo que, sim, tudo bem, eu erro, porque eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo e posso, então, rever esta rota. E de coração aberto, eu me coloco a esse aprendizado. Então, vejam, meus irmãos, da próxima vez, talvez esse pai não reaja, ele haja com paciência, entendendo que o filho dele era muito pequeno para entender as consequências de molhar a parte interna do carro. E esse é só um exemplo muito pequeno de tudo que a gente faz com os nossos filhos todos os dias. Muitas vezes os nossos filhos não conhecem as consequências do que estão fazendo ou estão escolhendo. Então somos nós que precisamos dar à luz a esse mapa de escolhas para os nossos filhos. E o desafio, pois, meus irmãos, da humanidade toda, né? É justamente praticar essa humildade já na nossa família, já entre pais e filhos, reconhecendo limites, pedindo desculpas, admitindo falhas. E a gente sabe que muitos espíritos chegam aqui, assim, nós chegamos. Nossos filhos só vieram depois de nós, mas também têm as mesmas missões. E é muito natural que esses nossos filhos também venham com rebeldia, também cheguem até nós
com ingratidão, que tenham também momentos de desrespeito, sensações de insuficiência, de autossuficiência, eles também precisam fazer as suas curas, assim como nós. E qual é o nosso papel como pais, justamente nessa missão? É agirmos com firmeza amorosa, não com autoritarismo, não com violência, não com truculência nas nossas relações. Porque muitas vezes nós reagimos, na verdade, né? Com raiva, porque quando somos contrariados, também algo surge em nós, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. Portanto, meus irmãos, se estamos falando nessa mudança de comportamento, que é tão essencial fazermos para construirmos essas relações mais humildes dentro da nossa família, em primeiro lugar, nós precisamos entender que é um exercício. É possível fazer. Vejam esse garotinho com esse pai. Esse pai estava fazendo um exercício e ele parou para pensar. Ele colocou o amor pelo filho em primeiro lugar, acima do orgulho dele, acima da soberba de que eu sou pai, sei tudo. Você que veja depois aí o que você faz com os seus sentimentos, não. Então a gente precisa sim passar pelo nosso processo de autoconhecimento para a gente entender as nossas tendências orgulhosas. A gente pode, inclusive, fazer o evangelho no lar com a nossa família. Quantas vezes aqui vocês já não ouviram sobre evangelho no lar? Nessa semana, numa aula do DEC, uma aluna, a nossa aula era justamente sobre a importância, o poder do evangelho no lar, e ela comentou que já fazia algum tempo com os filhos, que num determinado momento ali, numa semana, o filho chegou para ela contando uma situação muito complicada na escola, menininho ali por volta dos 7, 8 anos, ele compartilhou com ela a situação, e ela falou, mas filho, como você resolveu isso? E aí ele contou como ele tinha resolvido. E era uma lição do evangelho, praticamente. E aí ela falou, mas filho, como que você chegou nessa solução ali, naquela situação na escola com teu amigo? Ele respondeu para ela, como assim, mãe? Você não lembra? Foi uma lição do evangelho que você leu outro dia, quando a gente estava aqui em casa. Pois é, meus irmãos. Quando a gente está aberto a aprender, a gente aprende com qualquer idade. A gente aprende em qualquer situação. Pois então, meus irmãos, que nesta semana a gente traga menos as verdades absolutas, o autoritarismo que estamos acostumados a ouvir, a falar. Vamos trocar pelo ouvir sinceramente, pela conversa, por abrir o diálogo. E o diálogo não é fazer o que os nossos filhos querem, mas mostrar para eles que sim, eles podem conversar e compartilhar conosco, porque assim eles vão confiar em nós, em primeiro lugar, não no amigo, na amiga. É para nós que eles vão correr quando eles tiverem um desafio a enfrentar, quando eles precisarem rever a rota que vão seguir, quando eles precisarem de luz para as suas dúvidas, para os desafios do dia a dia. Então, meus irmãos, que nesta semana a gente também renasça para esse novo modo de pensar, um modo de pensar mais humilde, de coração aberto para aprender, sem nos considerar superior a ninguém, sem fazer comparação para que tenhamos que nos colocar obrigatoriamente em algum patamar acima do patamar de uma outra pessoa. Porque os pobres de espírito são bem-aventurados porque possuem o terreno fértil, onde a sabedoria divina pode germinar. Desejo a todos um excelente sábado, uma Páscoa abençoada e que possamos ter uma semana de exercício da humildade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Mayra. Palestra maravilhosa, muitas reflexões. E agora os tarefeiros, eles vão sair
para os trabalhos de assistência. E nós vamos agora nos concentrando para a nossa oração final. Por muito que recebemos, vamos agora fazer as nossas vibrações com muito amor para todos que necessitam. Vamos vibrando com Jesus, pelo nosso planeta, que nos acolhe amorosamente para a nossa evolução. Vamos vibrando por toda a humanidade, por todos os que sofrem, para que encontrem alegria, harmonia. Vamos vibrando por todos os países, principalmente os países em guerra, para que Jesus leve o bálsamo do amor, do carinho e da paz para cada um. Vamos vibrando por todos que sofrem, os enfermos, por todos nos asilos, orfanatos, por todos que sofrem de doenças no físico e na alma, para que tenham a alegria de viver, para que tenham mais esperança, para que Jesus e os bons espíritos os auxiliem em cada momento. Vamos vibrando por todas as casas de orações que levam a Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Vamos vibrando pelos céus, a nossa casa tão abençoada, que nos acolhe tanto, que nos ajuda, nos ensina, nos acalma. Vamos vibrando por todos os nossos familiares queridos, amigos, conhecidos, que abram os caminhos de cada um, que traga Jesus para o coração de cada um deles. Vamos vibrando também pelos nossos lares, por todos que ali estão, para que ilumine de muita paz, muita harmonia, todos os familiares que ali moram. Vamos vibrando também por todos que necessitam, que estão com problemas grandes, que não conseguem vir até aqui, que eles encontrem a paz de Jesus, a palavra de Jesus em seu coração. E que possamos também agradecer imensamente ao Mestre, que veio até nós há tantos anos atrás, trazendo tanto amor, tanto carinho e tantos ensinamentos que seguimos até hoje. Que possamos estar com o Mestre hoje e por toda a semana. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos aguardar uns minutinhos para a nossa assistência. Muito obrigada.